Meus prezados irmãos e amigos, boa tarde a todos. Que Jesus nos ampare e nos abençoe nos nossos estudos de hoje. Que possamos todos receber o amparo, a proteção divina nos nossos lares, nas nossas famílias. Meus amigos, hoje, conforme a nossa programação, nós vamos dar continuidade aos estudos do livro Paulo Estevão e nos encontramos atualmente no segundo capítulo da segunda parte do livro, que tem por título O Tecelão. Nós vamos, meus amigos, fazer a nossa prece de início e hoje está previsto que a gente faça todo o comentário do capítulo, de maneira que vai ser um estudo um pouco mais extenso da nossa parte, mas vai ser somente um vídeo para o nosso estudo. Então vamos à nossa prece de início para que a gente rogue o amparo, a inspiração divina tão necessários para que a gente leia, comente e reflita em obras e em estudos da natureza do livro Paulo Estevão. Querido Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores que nos amparam e nos protegem, elevamos os pensamentos ao Senhor, agradecendo a bênção da vida, da saúde e lhe rogando, querido amigo, o amparo e a inspiração para os nossos estudos dessa tarde. Que a bondade divina se estenda sobre todos nós, em especial, Mestre, por aqueles que se encontram enfermos atualmente no mundo. Que o Senhor possa amparar a todos, levando as bênçãos da saúde, as forças, o amparo e a assistência de que necessitam, bem como também, Mestre, amparando a todos aqueles que se encontram envolvidos nessa provação coletiva que a humanidade atravessa, em especial nos presentes dias do nosso querido Brasil. Que tenhamos todos os corações no clima de prece, de paz, de serenidade, de muita fé e confiança no alto, para que possamos, Mestre, ajudar ao mundo espiritual no auxílio e na proteção aos governantes, aos profissionais de saúde, aos enfermos propriamente ditos e aos seus familiares, para que possamos, Mestre, receber o amparo do alto da melhor forma possível. Rogamos ainda ao Senhor que essa oportunidade do estudo nunca nos falte e que o Senhor continue a amparar nossa querida Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, casa de oração, estudo e trabalho, na qual os nossos corações estão ligados, para que possamos em breve, Mestre, estarmos com a nossa casa aberta novamente, às terças, quintas, sábados, recebendo a todos, aprendendo e estudando o Teu bendito Evangelho constantemente, roteiro de vida, de paz e de luz para todos nós. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogai a Deus por nós, pecadores encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre amado e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por iniciados singelos estudos na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje, conforme dizíamos, vamos dar sequência nos comentários e estudos do livro Paulo Estevão. Aqueles que estão assistindo os nossos vídeos, os nossos estudos pela primeira vez, ou mesmo que não viram outros capítulos, nós não temos como, meus amigos, resumir e descrever com a riqueza que a obra em si contém o seu conteúdo. Ou seja, aqui nós fazemos um esforço de síntese, de destacar alguns pontos principais, o que nunca substitui a leitura e a meditação da obra em seu original, grafada por Emmanuel através da psicografia do Chico. Então,
sempre convidamos os amigos a que procurem, a que tenham um livro Paulo Estevão, leiam, grifem seus pontos principais, estudem, porque assim a edificação, o aprendizado é muito maior. Bom, vamos então para o nosso capítulo 2. O primeiro ponto, meus amigos, que nós vamos ver é o contexto bíblico que se refere ao nosso estudo, ao nosso capítulo de hoje. O que a gente observa é o seguinte: a referência que nós temos a esse capítulo está no livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, em seu capítulo 9, nos versículos 22 a 25, praticamente, no qual nós temos aqui, Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Isso aqui foi a passagem que nós vimos no capítulo anterior, que foi a primeira pregação de Saulo, já cristão, na sinagoga em Damasco, e toda a aversão, toda a repulsa, toda a afronta que ele enfrentou lá. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. Então aqui fala, inclusive, de uma trama feita pelos judeus para o matarem, e ele acabou fugindo de Damasco por um cesto, dentro de um cesto, pulando os muros da cidade. E aí, meus irmãos, o que acontece? Aqui no livro de Atos, portanto, não menciona o que Emmanuel comenta para a gente nesse capítulo. A gente tem aqui o seguinte, e tendo passado muitos dias, somente isso. Ou seja, houve aquela primeira pregação em Damasco, passaram-se muitos dias, mas a gente não sabe como, às vezes isso aqui passa até despercebido para nós, e pela narrativa de Atos dá a entender de que ele teria ficado em Damasco, e ali os judeus combinaram de o matar, de o prender, e ele então fugiu da cidade. Só que, esse tendo passado muitos dias, na verdade foram 3 anos. 3 anos que Saulo passou num período essencial para a sua formação como cristão, como formação do homem novo que ele construía nele. A única referência a isso na Bíblia é na carta escrita por Saulo aos habitantes da Galácia, aos chamados Gálatas, que, conforme consta nessa epístola, ele teria escrito lá o seguinte, nos seus versículos 16 a 18. Nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia, e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então, quando a gente tem uma Bíblia comentada, no pé de página consta aqui que esse tendo passado muitos dias, conforme a narrativa na carta aos Gálatas, foram 3 anos que ele teria passado no deserto da Arábia. Quando, na verdade, Emmanuel, num exercício aqui de recapitulação e de esclarecimento daquilo que propositalmente Saulo ou Paulo não quis que constasse nas Escrituras, não quis que constasse na narrativa de Lucas, foi um período de 3 anos. Ou seja, o que a gente tem, então, em síntese nesse capítulo? De um versículo, Emmanuel escreve um capítulo na obra. Ou seja, e tendo passado muitos dias, que foram 3 anos, Emmanuel dedica esse capítulo 2 para a gente, para explicar o que ocorreu e que foi tão importante na vida de Saulo e em sua formação.
Os episódios aqui narrados e o tempo transcorrido e passado por ele não foram em vão, foram fundamentais em seu processo de aprimoramento espiritual. Nós vamos ver aqui, portanto, o seguinte: o próprio título do capítulo de Emmanuel é um título poético, ou seja, nós temos tanto o seu sentido literal, o tecelão, que foi o quê? Foi o período de formação profissional de Saulo. Foi o período no qual ele recapitulou aquele ofício aprendido na infância e, de fato, passou a exercer na vida adulta. Ele que até então tinha suas mãos finas e não calejadas pelo tiar. Por quê? Porque não exercia um trabalho manual, exercia um ofício puramente intelectual, conforme nós sabemos da condição de doutor da lei, e a partir dali passaria a exercer um ofício manual. Ou seja, iria novamente recapitular o aprendizado da infância e aí sim preparar-se para viver como tecelão, para ter aquilo ali como o seu meio de vida. E nós temos também, meus irmãos, o sentido figurado, poético do título tecelão. Por quê? Porque ali começa Saulo a tecer, a costurar um novo caráter, um novo homem, uma nova personalidade, a moldar virtudes que seriam necessárias dali por diante. Nós vamos ver ainda, meus amigos, o seguinte: esse capítulo 2 a gente poderia dividi-lo em duas partes principais, que são a primeira parte, o último e inesquecível encontro com Gamaliel, seu professor, seu mestre, seu amigo, aquele que o orientou no judaísmo, que foi para ele muitas vezes a voz da sabedoria e da ponderação. E nós vamos perceber a profunda lucidez e a sabedoria de Gamaliel nessa primeira parte desse capítulo, em orientações decisivas que ele vai passar para Saulo. E a segunda parte desse capítulo, a gente pode chamá-la como o tempo no deserto com Áquila e Prisca. E o estudo, onde ele vai ter o estudo e a meditação do Evangelho, bem como também o entendimento, o aprendizado e o exercício daquela máxima do Evangelho que nos diz sobre o amor aos inimigos. Ele vai compreender isso com mais profundidade, com mais... vai sentir na própria pele essa lição divina que Jesus nos legou. Então, meus amigos, passando ao exame da primeira parte do capítulo, inicialmente nós precisamos destacar que, conforme a narrativa de Emmanuel, Saulo não foi para o deserto da Arábia, ou seja, propriamente ali para a Península Arábica, e sim para o deserto da Síria. Ou seja, ele rumou para Palmira, e isso não consta nas escrituras bíblicas. Palmira era uma cidade, conforme a gente pode pesquisar, e se hoje em dia a gente, inclusive, está disponível para a gente na internet, era uma cidade localizada no centro do deserto da Síria. E que ainda hoje existem lá ruínas dessa cidade, que inclusive são um patrimônio da Unesco, né, um patrimônio cultural da humanidade. Inclusive, num país onde ainda hoje temos um problema de guerra civil. E Palmira, portanto, uma cidade situada no centro do deserto da Síria, a cerca de 215 quilômetros da cidade de Damasco, a nordeste de Damasco. E ela tinha uma localização privilegiada no seguinte sentido: ela fica exatamente entre Damasco, ou no meio do caminho entre Damasco e o rio Eufrates, já no atual Iraque. Portanto, era um local onde haviam alguns oásis, onde permitia-se ali a fixação de uma cidade, permitia-se a existência de uma aglomeração humana e, portanto, tinha uma importância comercial muito grande.
porque ali passavam rotas comerciais importantes, inclusive a rota da seda que vinha do Oriente. Em parte, essas caravanas comerciais tinham em Palmira um importante centro de apoio, de estadia, de reabastecimento e etc. Então, ele foi na direção de Palmira, onde morava e era comerciante o irmão de Gamaliel, e, portanto, onde estava também morando o seu velho discípulo, o seu velho amigo, que ele resolveu procurar conforme a conversa que ele tinha tido com Ananias, conforme a gente observa no capítulo anterior. E, portanto, meus irmãos, Emmanuel começa a descrever como que Saulo se encontrava. Na narrativa de Emmanuel, Saulo encontrava-se só, sem parentes, sem amigos, sem dinheiro. Ou seja, ele chega a Palmira, dispensa um ajudante que estava com ele, dando em pagamento o camelo que ele trazia consigo, e que era ali, sempre foi o amigo do viajante no deserto, animal, uma dádiva divina, aqueles que moram nessas regiões inóspitas ou que precisam viajar por elas, porque do contrário não terias como ter ali o apoio necessário para uma viagem. Então ele dispensa o ajudante, dá o camelo em pagamento e ficou ali em Palmira completamente desprovido. Ou seja, só, sem parentes, sem amigos, sem dinheiro, como o homem que houvesse perdido a família, a pátria e o lar. Tudo por amor a Jesus. E aí a gente reflete, né? Quem de nós se submeteria a essas privações voluntárias em nome de uma causa? Em nome do amor ao Cristo, pelo sentimento maior que agora vibrava no coração dele. Então, por aí, meus amigos, a gente já vai vendo o vulto da personalidade de Paulo. Quem era aquele vaso escolhido por Jesus? Alguém que até então tinha dinheiro, tinha prestígio público, prestígio político, estava na iminência de assumir o mais alto cargo em sua pátria, em seu país, em seu povo, e dali por diante ter uma vida materialmente tranquila, farta, possivelmente com grandes aspirações a assumir cargos ainda maiores, como talvez ali um de um sumo sacerdote, como havia entre os judeus, mas de repente percebeu que todo esse caminho estava errado, ao ponto de ficar completamente desprovido, sem recursos, ignorado pelos amigos, como aconteceu da parte de Sadoc, e em nome do amor pela causa cristã, em nome daquilo que ele via agora como certo, como verdadeiro, que era a defesa do Evangelho. E aí então, meus irmãos, chegando em Palmira, sem dificuldades, ele consegue se encontrar com o irmão de Gamaliel, que o recebeu e começou a descrever para ele como que estava seu irmão, que era o mestre, né, o preceptor, aquele que havia conduzido Saulo até ali. Na visão de Ezequias, irmão de Gamaliel, e de seus demais familiares, Gamaliel era agora tido como um louco pacífico, como um velhinho demente, que tinha agora devaneios, que não mais tinha o apreço pela prática religiosa dos judeus, que falava em torno de um carpinteiro desconhecido, que havia sido sacrificado entre 2 ladrões em Jerusalém, que passava horas e horas estudando, lendo e copiando as anotações das lições desse carpinteiro desprezado pelos judeus, e, portanto, era ali tratado como era colocado em isolamento para que não recebesse o ridículo das pessoas, e praticamente esperava ali a chegada da morte na tranquilidade, com o acolhimento familiar, até mesmo pela gratidão que eles tinham por ele, devido ao seu papel decisivo
no início da vida de Ezequias, no sentido de acolhê-lo, orientá-lo, ajudá-lo, e agora, portanto, por uma questão de gratidão, ele acolhia o irmão mais velho com carinho, isolando do convívio social. Conforme as próprias palavras do irmão de Gamaliel, ele dizia: a mentalidade poderosa esmaeceu, a estrela se apagou. Ou seja, mentalmente já não era mais o orador brilhante, o doutor da lei brilhante que Jerusalém conheceu. Estava agora entregue a ideias completamente estranhas na visão deles. E além disso, comenta também sobre a fraqueza física em que ele se encontrava. Ou seja, já não tinha mais as forças da madureza, quiçá da juventude. Já encontrava-se bem enfraquecido. E aí então, meus irmãos, Emmanuel passa a descrever para a gente que Ezequias pede a um dos seus servos que levasse Saulo até a barraca, até uma das tendas onde Gamaliel normalmente se encontrava, no estudo e na cópia daquelas anotações, à sombra de algumas tamareiras. E com a chegada de Saulo, inicialmente a gente observa a grande alegria que tomou o coração de Gamaliel. Ele julgava que não mais iria encontrá-lo. Foi com grande alegria que o recebeu, e Saulo, igualmente, ao vê-lo, beijou suas mãos, aquelas mãos já velhinhas, já fracas, do grande professor, do grande amigo, o abraçando e iniciando ali a narrativa das experiências que haviam acontecido com ele, aquilo que ele tinha vivido até então. Contou para Gamaliel a visão de Jesus às portas de Damasco, as zombarias sofridas, as dificuldades que ele vinha experimentando até ali, a recusa, a indiferença, a frieza de Sadoc, seu amigo em Damasco, o apurpo dos judeus na sinagoga também em Damasco, as suas dificuldades agora, até mesmo da falta de recursos, da falta do dinheiro, ele que até então tinha uma vida tranquila e amparada no aspecto material. Então, meus irmãos, ele ali desabafa com Gamaliel, abre seu coração com aquele em quem ele sabia que podia confiar, lhe falando, o que ele estava vivendo, as dificuldades enfrentadas, ao final dizendo para Gamaliel: mestre amado, sempre enxergastes as soluções do bem, nas quais minha imperfeição não devassava senão sombras amargas. Amparai meu coração mergulhado em dolorosos pesadelos. Preciso servir aquele que se dignou arrancar-me das trevas do mal? Não posso dispensar vosso auxílio nesse transe difícil da minha vida. E então, meus irmãos, é nesse ponto que a gente vê a grandeza, aquele que era julgado como a estrela que havia se apagado, na verdade era agora uma estrela ainda mais brilhante. A toda aquela ponderação, a toda aquela mansuetude, a toda aquela serenidade que ele já tinha como atributos da alma dele, e que ele já exercia como um judeu doutor da lei, ao ponto de interferir diversas vezes junto de Saulo no processo de julgamento de Estevão, no pedido de soltura de Pedro, de João e de Filipe, dos demais apóstolos, no abrandamento das perseguições, no pedido lá atrás de que fosse liberado o corpo de Estevão para que fosse carinhosamente sepultado pelos irmãos do caminho, nós vamos ver que junto a esses predicados da alma de Gamaliel, somava-se agora a luz do Evangelho. Sua personalidade havia adquirido uma sabedoria ainda maior, um conhecimento ainda mais amplo da vida, uma visão ainda mais abrangente do papel dos judeus, das promessas recebidas por aquele povo, do papel
de que o Messias de fato era Jesus, de que Jesus era o Salvador prometido daquele povo, e muito dessas ponderações que Gamaliel, dessas situações que ele já percebia e já refletia agora, seriam decisivas para Saulo dali por diante. Inicialmente, meus irmãos, ele fala que em relação ao desprezo enfrentado por Saulo, ele lembra os cristãos e o próprio Jesus. Ou seja, olha, Saulo, olha o que Estevão passou. Observa o que Simão Pedro passou. O que tantos outros cristãos passaram, e o próprio Cristo, que era puro, mesmo assim foi levado para a cruz. Então, meu filho, não é justo aguardarmos repouso e vida fácil. Então, meus irmãos, essas palavras de Gamaliel para Saulo servem para nós na nossa atualidade. Nós, na condição de espíritas e de cristãos sinceros, não esperemos da vida facilidade. Esperemos batalhas, lutas, dificuldades. Nós não somos privilegiados dos favores divinos, e quanto mais nós nos afervoramos na senda cristã, no Evangelho de Jesus, muitas vezes maiores dificuldades vão nos visitar, especialmente a incompreensão daqueles nossos amigos e companheiros, o sentimento às vezes de solidão e de abandono, devido ao amor por esses ideais. Então, não esperemos repouso e vida fácil em nossa miserável condição de pecadores. Primeira ponderação de Gamaliel com Saulo. Em seguida, nós vamos ver a interpretação de Gamaliel ao que seria a terra prometida. Ou seja, quando Moisés viajava pelo deserto com o povo judeu na fuga do cativeiro do Egito, eles esperavam e buscavam por uma terra onde eles teriam paz e tranquilidade. Por uma terra onde eles poderiam viver, criar suas famílias, encontrar aquela paz tão almejada e prometida ao povo. Encontrar o alimento que os iria saciar, a água pura. E muitas vezes interpretaram isso em seu sentido literal. Buscavam Canaã como a Palestina, onde de fato acabaram ali se estabelecendo, onde acabaram formando as suas vilas, os seus vilarejos, as suas cidades, as suas aldeias. Entretanto, a terra prometida era mais um dos símbolos do Velho Testamento. Conforme a interpretação de Gamaliel, e ele deixa isso claro para Saulo, o seguinte: nas minhas reflexões solitárias, cheguei à conclusão de que a terra prometida pelas divinas revelações é o Evangelho de Jesus. E a meditação nos sugere comparações profundas. A revelação divina deve referir-se a uma região bendita, cujo clima espiritual seja feito de paz e luz. Adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir outro país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. A nosso lado permanecem aqueles que tudo fazem por nos desanimar na empresa conquistada. E lá adiante ele conclui: na terra do Evangelho há fontes do leite da sabedoria e do mel do amor divino. É preciso, pois, marchar sem repouso e sem contar os obstáculos da viagem. Procuremos a mansão infinita que nos seduz o coração. Então, meus irmãos, vejam o entendimento que ele já havia alcançado naquela etapa da vida, já velhinho, sem forças, porque, do contrário, pela sinceridade da alma dele, não tenhamos dúvida de que ele seria plenamente capaz de passar ao ensino e à divulgação do Evangelho. E certamente, uma vez voltando para o mundo espiritual, ele integraria a falange dos espíritos ligados ao Cristo que foram responsáveis pela implantação do Evangelho no mundo, do lado dos espíritos.
coordenando, inspirando, ajudando, consolando, incentivando, esclarecendo os espíritos encarnados, os cristãos encarnados, que seguiam na dura tarefa de divulgar, de defender, de ensinar e de viver o Evangelho do Cristo. Em seguida, meus irmãos, vêm as conversas de Gamaliel e Saulo no que diz respeito ao problema material de Saulo. Ou seja, em resumo, ele fala com Saulo o seguinte: olha, até então você ganhava dinheiro vigiando o comportamento dos outros. Só que agora Deus te chamou à verificação dos seus próprios desvios. O que seu pai te ensinou na infância? Perguntou ele, né? O que aprendestes na infância antes da posição conquistada? De acordo com os costumes de nossa raça, meu pai mandou-me aprender o ofício de tecelão. E aí Gamaliel lhe fala: não podias receber das mãos paternas dádiva mais generosa? Teu pai foi previdente, como todos os chefes de família do povo de Deus, procurando afeiçoar suas mãos ao trabalho, antes que o cérebro te povoasse de muitas ideias. Antes que o cérebro se povoasse de muitas ideias. Está escrito que devemos comer o pão com o suor do rosto. O trabalho é o movimento sagrado da vida. Então, meus irmãos, foi a hora que ele ponderou: olha, Saulo, volte à profissão que você aprendeu quando menino. Chegou a hora de você exercer e aproveitar-se desse patrimônio que seu pai te deu, que foi ter te ensinado esse trabalho manual. E aí, meus irmãos, a gente reflete até para a nossa atualidade, né? Como seria bom se ainda aprendêssemos ofícios e afazeres manuais na nossa infância e na nossa juventude. Daí, aqueles que não tivessem vocação para os estudos, para serem doutores, teriam meios de ganhar a vida. Ou seja, possivelmente, quem sabe com a evolução do ensino e da educação no nosso país, no nosso mundo, nós possamos ocupar mais a infância e a juventude daqueles que estão nessa fase da vida, além do aprendizado das letras, além da leitura, da escrita, que são habilidades essenciais para a vida no mundo atual. Mas quem sabe a gente passe a aprender também ofícios, trabalhos manuais, recapitulando o que gerações antigas faziam e, portanto, tendo meios de vida, possivelmente às vezes como um carpinteiro habilidoso, como um bom serralheiro, como existe hoje em dia, como um bom tecelão, como uma boa costureira. E assim a gente possa, dependendo dos caminhos que a vida nos induzir, se não formos exercer as profissões que exigem uma maior bagagem de leitura, de estudos, de intelectualidade, possamos exercer bem boas tarefas manuais que ainda são tão úteis na nossa sociedade. Então vejam que aquele tempo, toda criança, mesmo uma criança que nascesse em família rica, em família de condições, que era o caso da família de Saulo, ainda assim aprendia um ofício manual. E ele aprendeu a tecer, a manusear o tear naquela ocasião. Mesmo tendo condições, mesmo sua família e seu pai, à época, já tendo uma boa condição financeira, ainda assim não deixou de aprender. Por quê? Porque a vida dá a volta. E os antigos já percebiam isso. Hoje em dia parece que a gente se esqueceu um pouco e não damos o devido valor a esse aprendizado. Mas podemos, avançar nesse caminho. Pois bem, meus irmãos, foi a partir dessas palavras que Saulo encontrou o caminho com o qual ele passaria a ganhar sua vida dali por diante. E Gamaliel ainda dizia: as tarefas apagadas são grandes mestras do espírito de submissão. Ou seja, os pequenos trabalhos,
As tarefas ditas por menores ou tidas como de menor importância na vida nos ensinam muito a obedecer, nos ensinam muito a domar o orgulho, a domar a vaidade que a gente traz conosco. Todo trabalho honesto está selado com a bênção de Deus. Talvez não seja à toa que o próprio Cristo, em vez de exercer ali um trabalho intelectual à sua época, foi ser aprendiz inicialmente de carpinteiro de seu pai e depois passou a exercer a carpintaria como profissão, né? Então, meus irmãos, a gente observa que Saulo encontrou ali o caminho que ele precisava. Tanto é que ele responde para Gamaliel o seguinte: não esperava de vós senão esta franqueza e essa sinceridade que iluminam o meu espírito. Aprenderei de novo o caminho da vida. Encontrarei no ruído do tear os estímulos brandos e amigos do trabalho santificante. Conviverei com os mais desfavorecidos da sorte. Penetrarei mais intimamente nas suas amarguras de cada dia. Em contato com as dores alheias, hei de saber dominar meus próprios impulsos inferiores, tornando-me mais paciente e mais humano. E de fato, ao exercer a profissão de tecelão, profissão humilde, singela naquela época, ele estaria em contato constante com os mais pobres, com as pessoas mais simples, conhecendo as suas angústias, as suas dificuldades, os seus problemas e, portanto, ele estaria mais próximo dos filhos do Calvário. Isso seria fundamental para ele. Inclusive, o primeiro casal que ele vai se deparar já no exercício da profissão, ele vai ver que ele precisava estar junto deles, conforme nós vamos ver ainda nesse capítulo. Então, exercer aquela profissão dali por diante seria importantíssimo para Saulo, para estar em contato com os desafortunados, com muitas vezes os esquecidos do mundo, mas não esquecidos de Jesus. Então, meus irmãos, ele, na sequência do capítulo, Gamaliel providencia para ele o emprego junto a seu irmão, ou seja, enviaria ele para uma vila, para um oásis distante, um posto avançado de apoio às caravanas comerciais. Lá ele ficaria por um tempo, novamente aprendendo, relembrando, exercitando-se no ofício, quando então Gamaliel providencia para ele, inclusive consegue com muita habilidade contornar aquela situação, a estranheza do irmão de Gamaliel, perguntando por que ele não ficaria ali junto deles, se ele era uma pessoa tão agradável, de conversa tão agradável. Quando então Gamaliel fala com o irmão o seguinte: não, olha, ele pretende no futuro divulgar as leis divinas, então ele precisa do deserto para poder estudar, refletir, meditar e se formar. Quando na verdade, meus irmãos, ele precisava do deserto para exterminar o homem velho que ele trazia com ele. Em seguida, nós vamos ver que Gamaliel lhe presenteia com o original do Evangelho recebido por Gamaliel de Pedro, e Gamaliel então lhe repassa aquela cópia do Evangelho, uma cópia completa das anotações de Levi, que seriam de grande valor para Saulo. Primeiro porque ele tinha somente alguns fragmentos das anotações de Levi, não tinha eles em sua integralidade, aquele que era o primeiro evangelho da época. E segundo, porque mais lá na frente, mais adiante, quando ele encontrasse com Pedro, serviria para Saulo como um atestado da sinceridade dos seus novos propósitos. Ou seja, como um atestado de que, de fato, ao receber aquele presente de Gamaliel, ele não estaria ali como um farsante, e sim como um cristão verdadeiro dali para frente. E aí, meus irmãos, encerra-se essa primeira parte do capítulo com as despedidas de Gamaliel e Saulo,
Ele que já sentia que aquele ali seria o último abraço naquele mestre querido. Percebia, sentia em seu coração que não mais voltaria a encontrá-lo. Aquele mestre querido, aquele professor dileto que tanto havia o ajudado. E de fato, ele parte para o oásis de Dan, onde encontraria-se com um casal recentemente estabelecido lá, oásis esses distante mais de 50 milhas da cidade de Palmira, ou seja, um local muito remoto na solidão do deserto da Síria, do deserto da Síria. Inicia-se, portanto, a segunda parte desse capítulo 2, que é o encontro de Saulo com Áquila e Prisca na chegada ao oásis de Dan. Para que a gente compreenda o ambiente no qual ele iria agora conviver durante 3 anos, Emmanuel, numa breve descrição, menciona quem eram aqueles dois. Quem eram aqueles 2 irmãos que o receberam ali de braços abertos e que o ajudaram, inclusive, a recapitular, a exercitar-se no ofício aprendido na infância. Áquila e Prisca, segundo Emmanuel narra, antes que esposos, pareciam verdadeiros irmãos. No primeiro dia de esforço conjunto, o ex-doutor da lei observou-lhes o respeito mútuo, a perfeita conformidade de ideias, a elevada noção de deveres que lhes caracterizava as menores atitudes e, sobretudo, a alegria sã que irradiava dos seus menores gestos. Seus costumes puros e generosos encantavam-lhe a alma desiludida das hipocrisias humanas. As refeições eram simples. Cada objeto tinha o seu aproveitamento e lugar adequado, e as palavras, quando saíam do círculo da alegria comum, jamais incidiam em maledicência ou frivolidade. Então, meus irmãos, Saulo estaria ali na presença, na companhia de um casal que se ajustava muito bem, de um verdadeiro exemplo de uma união feliz. Ou seja, antes que marido e mulher, eram 2 irmãos, 2 amigos fraternos, que conviviam num clima espiritual elevado. E aí, meus irmãos, a gente reflete até mesmo no exemplo que se constitui para a nossa juventude, de que nós, enquanto jovens, deveríamos procurar quem sintoniza conosco, em elevados ideais, com quem temos a alegria de conversar e de viver. Quem dera se todo jovem da nossa atualidade procurasse um companheiro ou companheira conforme esse roteiro. Procurasse não alguém ali para passar o tempo, para viver algumas situações juntos, mas almejasse um amigo, um companheiro com quem poderia partilhar a vida dali por diante e capaz de enfrentar os dissabores, as amarguras e as dificuldades que a vida muitas vezes traz. Esse clima de união, esse clima de sintonia espiritual forja nos corações um amor e um laço capaz de enfrentar muitas dificuldades na vida, tal como Áquila e Prisca já vinham enfrentar. Eles vinham exilados de Jerusalém, depois de sofrerem as perseguições por serem cristãos e de ficarem presos, de verem o pai ser espoliado, ser tirado, ser subtraído de tudo aquilo que ele possuía como ganha-pão, e do próprio pai, depois de um período preso, açoitado e castigado, morrer junto deles, semelhante ao que havia acontecido com Esteve e Abigail e seu pai lá no início do livro, do nosso atual romance de Emmanuel, Paulo Estevam. Então eles passaram por tudo aquilo, mas devido a esses laços, venceram esses dissabores, encontravam-se ali alegres, felizes, não obstante num ambiente muito hostil, num deserto, onde não havia praticamente nenhuma das amenidades
que a gente dispõe hoje, vivendo, por exemplo, numa cidade grande, ou com tudo aquilo que a sociedade atualmente nos traz, né? O desenvolvimento, o progresso humano nos proporciona. E aí, meus irmãos, eles vão, nos seus primeiros diálogos, Saulo vai perceber a sua condição de cristãos. Eles vão contar para Saulo, inclusive, a circunstância que os levou até ali, que é o que a gente resumia há pouco, que foi o problema da perseguição iniciada e que tinha à frente o próprio Saulo, mas Saulo ali inicialmente não se identificou, ou seja, para eles, o Saulo que encontrava-se ali com eles era um homônimo de Saulo de Tarso, o famoso doutor dos judeus, cabeça, líder da perseguição infligida aos cristãos daquela época. E então eles vão comentar os fatos que lhes aconteceram, mas com um ponto de vista que vai deixar Saulo impressionado. Não tinham na figura do doutor de Tarso um inimigo a quem odiavam, não obstante tudo o que havia lhes acontecido. A morte do pai de Áquila, o exílio forçado de Jerusalém, as duras condições de vida que eles já haviam enfrentado e que estavam enfrentando ali, pelo contrário, era o que eles diziam, não só da parte deles, como também dos cristãos como um todo. E aí, meus irmãos, nós vamos compreender o que é o amor aos inimigos, que o Evangelho nos ensina. Áquila dizia o seguinte: talvez o próprio Saulo, segundo creio, não pudesse saber as atrocidades cometidas pelos homens inescrupulosos que tinha às suas ordens. Porque as perseguições foram de tal natureza que, como irmãos do caminho, ou seja, como cristãos, não posso admitir que um rabino educado pudesse assumir a responsabilidade pessoal de tantos feitos iníquos. E em seguida, sua esposa Prisca disse o seguinte: o próprio Simão Pedro, na véspera de partirmos, ocultamente à noite, nos afirmou que ninguém devia odiá-lo, porque, não obstante o papel que representou na morte de Estevão, era impossível fosse o mandante de tantas medidas odiosas e perversas. E aí, eles vão contar os detalhes daquilo que lhes ocorreu, e mais adiante, Saulo percebendo aquilo tudo, né, sentindo agora e percebendo o que ocorria nas perseguições sem que ele soubesse e tivesse conhecimento. E aí então ele percebendo o peso que tem na condição de um administrador, na condição de alguém que está à frente de uma administração coletiva, as ideias e os poderes que são delegados aos subordinados. Ele percebeu que aquele seu subordinado de nome Jochaí em muito extrapolava os poderes que lhe foram, ou as prerrogativas que lhe foram concedidas. Mas na condição de um homem cheio de razão, de uma criatura inteligente e sensata, ele via aquilo na conta da sua própria responsabilidade pessoal. Ou seja, quem mandou ele delegar poderes para a pessoa errada? Quais as ideias, quais os sentimentos que ele transparecia, que ele transmitia aos seus subordinados? A consequência era essa. E, portanto, ele se sentia responsável por aquilo. Foi quando, então, meus amigos, ele perguntou para Áquila e Prisca o seguinte: e que pensas de Saulo? Áquila respondeu sem titubear: o Evangelho manda considerá-lo irmão extremamente necessitado da luz de Jesus Cristo. Nunca o vi, mas, temendo as iniquidades praticadas em Jerusalém, aqui vim parar em fuga precipitada, e tenho orado a Deus por ele, esperando que um raio do céu o esclareça. Ele falava isso e de fato foi o que aconteceu, né?
não tanto por mim, que nada valho, mas por causa de Pedro, que considero um segundo pai muito querido. E aí a gente vê também o papel de Pedro, né? Pedro, na comunidade cristã, era o paizinho de todos. Era aquele que acolhia com amor, que orientava, que recebia, cumprindo bem o papel que Jesus havia lhe pedido. Né? Como Pedro agora não era mais aquele homem ríspido, severo, dos tempos apostólicos, da convivência com Jesus. Era agora um coração cheio de amor, cheio de compreensão, cheio de indulgência, de sentimento fraterno, e que transparecia isso para todos aqueles com quem ele convivia ali no entorno da primeira igreja cristã do mundo, nos arredores de Jerusalém. Em seguida, meus irmãos, vejam aqui o que a esposa de Áquila falou. O próprio Áquila disse para Prisca o seguinte, lembra-te, Prisca, como se exorava, como nós pedimos pelo perseguidor nas preces íntimas da igreja? Muitas vezes, para esclarecer nosso espírito fraco no perdão, Pedro nos ensinava a considerar o implacável rabino como a um irmão que as violências obscureciam. Para que nossos ressentimentos mais vivos se desfizessem, lembrava o seu passado, dizendo que também ele, por ignorância, chegou a negar o Mestre mais de uma vez. Salientava nossas fraquezas humanas, induzia-nos à melhor compreensão. Certo dia, chegou a declarar que toda perseguição de Saulo era útil, porque nos levava a pensar em nossas próprias misérias, a fim de estarmos vigilantes nas responsabilidades com Jesus. Então isso, meus irmãos, que Áquila e Prisca exemplificavam, era mais puro entendimento do amor aos inimigos. Jesus nos legou, nos disse, nos pediu, e consta para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amor aos inimigos, as seguintes palavras do Messias: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. É isso aqui que a gente está vendo. É exatamente esse testemunho de Áquila e Prisca e dos primeiros cristãos em relação a Saulo. Rezavam por ele, pediam por ele, rogavam a Jesus que o esclarecesse, que o iluminasse, que um raio do céu descesse e o ajudasse, o que acabou acontecendo. Vejam, portanto, que as orações dos cristãos não foram em vão. E aquele que era tido como o maior perseguidor passaria a ser o maior divulgador do Evangelho. Amigos e inimigos se unem ao calor, sob a inspiração das ideias do Mestre. É isso que acontece, meus amigos. Isso é compreender e viver o Evangelho. É o fim da inimizade. É o fim das diferenças que existem entre nós. Porque o perseguido vê o perseguidor não como um inimigo, mas como um irmão necessitado, que precisa da sua prece, que precisa da sua indulgência, como alguém que vai prestar contas a Deus no futuro e, portanto, é digno de compaixão. Isso muda toda a perspectiva da vida na Terra. Tudo. Na sequência do capítulo, nós vamos ver que, com o passar dos dias, aquele casal vai se afinizando cada vez mais com Saulo. Eles chegam a adoecer gravemente, inicialmente Áquila e depois Prisca. E quem que estava ali junto deles ajudando? Saulo, que fez de tudo para o seu restabelecimento, o que de fato acabou acontecendo. Eles fortaleceram-se, equilibraram-se fisicamente novamente, naquele clima rigoroso e difícil do deserto,
muito quente durante o dia e gelado durante a noite. Então eles se restabeleceram. Aquilo ali fortaleceu ainda mais a amizade que havia entre eles e, passado um ano, chega a notícia da morte de Gamaliel. Sob a inspiração, ou seja, sob o efeito da profunda emoção que Saulo sentia, recebendo a notícia da morte daquele que era, no mundo, a sua última referência de amizade, com todas as lembranças, com todo o legado que Gamaliel havia lhe dado, enquanto judeu e depois já como cristão, sob o calor, sob o efeito daquela forte emoção, foi que Saulo então perguntou para Áquila e Prisca: que faria se um dia te visses repentinamente em face do verdugo? Qual seria a sua reação se você se encontrasse com Saulo de Tarso, o grande perseguidor? Procuraria ter nele um irmão, disse Áquila. E tu, Prisca? Seria ótima ocasião para testemunhar o amor que Jesus exemplificou em suas lições divinas. Foi então que ele, com voz humilde e comovedora, lhes disse: meus amigos, sob a inspiração do Senhor, é justo nos confessarmos uns aos outros. Minhas mãos calejadas no trabalho, meu esforço por bem aprender as virtudes da fé, que ambos têm exemplificado a meus olhos, devem ser um atestado da minha renovação espiritual. Sou Saulo de Tarso, o sanhoso perseguidor, transformado em servo penitente. Se muito errei, hoje muito necessito. Na sua misericórdia, Jesus rasgou a túnica miserável das minhas ilusões. Os sofrimentos chegaram-me ao coração lavando com lágrimas dolorosas. Perdi tudo que significava honrarias e valores do mundo, por tomar a cruz salvadora e seguir o Mestre na trilha da redenção espiritual. Não duvideis da minha palavra, continuou com os olhos cheios de lágrimas. Assuma a responsabilidade dos meus tristes feitos. Perdoe-me, porém, levando em conta a minha ignorância criminosa. E aí, meus irmãos, ele começa a chorar, As lágrimas, não consegue mais conter as lágrimas. Aquilo o abraça com todo amor, com todo carinho. Aquilo ali fez com que ele chorasse ainda mais, lavando o coração daqueles remorsos que ele trazia. Ou seja, as lágrimas lhe lavavam plenamente o coração. Sentia necessidade de expandir seus sentimentos. A velha vida de Jerusalém era cheia de convencionalismo e secura. Mas agora tinha à frente um homem digno e honesto, companheiro dedicado e trabalhador, antiga vítima das suas perseguições inflexíveis e cruéis. Quantos, como Áquila e sua mulher, não estariam dispersos no mundo, comendo o pão amargo do exílio por sua causa? Os grandes sentimentos nunca povoam a alma de uma só vez, em sua beleza integral. A criatura envenenada no mal é qual recipiente de vinagre, que necessita ser esvaziado pouco a pouco. A visão de Jesus constituía um acontecimento vivo, inesquecível, mas para que pudesse compreender toda a extensão dos seus novos deveres, impunha-se-lhe o caminho estreito das provas ríspidas e amargas. Então, meus irmãos, tudo aquilo ali agora constituía em Saulo uma nova criatura. Ao final dessa expansão emotiva, daquele pedido sincero de perdão e do acolhimento integral de Áquila e de Prisca, Áquila lhes fala: irmão Saulo, alegremo-nos em Jesus, porque como irmãos estávamos separados e agora nos encontramos juntos novamente. Não falemos do passado, comentemos o poder de Jesus que nos transforma por seu amor. E aí, meus irmãos, ali permaneceu junto deles por mais 2 anos, voltaram os 3 para Palmira,
sendo que dali por diante Áquila e Prisca teriam agora como novo sonho, como nova meta de vida, viajar até Roma para divulgar o Evangelho na grande capital, no centro do império da época. E inclusive chamaram a Saulo que viesse com eles. Por que não vais conosco a Roma? Ah, se eu pudesse, disse o ex-rabino. Julgo que Jesus deseja ver-me antes de tudo inteiramente reconciliado com quantos ofendi em Jerusalém. Além disso, preciso rever meus pais, matando as saudades do coração. E de fato, meus irmãos, eles ainda passaram ali por um tempo. Saulo despediu-se deles e voltou em direção a Damasco, onde iria começar novas lutas, novas dificuldades, grandes dificuldades no caminho dele, no processo de reconciliação com os adversários, de aprendizado do Evangelho e de aprimoramento do Espírito. Tanto é que o próximo capítulo, conforme nós vamos ver, é chamado por Emmanuel de lutas e humilhações. Grandes lutas, grandes dificuldades o aguardavam, tal como aguarda todo cristão sincero. Não esperemos vida e repouso no caminho do Cristo. Meus caros amigos, esse é o nosso estudo de hoje, que a gente aqui se esforça em trazer-lhes da melhor forma possível. Nós não temos a capacidade de síntese, de resumo, e nem a capacidade poética e descritiva de Emmanuel, o que a gente pode perceber na leitura da obra. Portanto, sempre que a gente desejar ter acesso a esse conteúdo consolador, abençoado, que nos acalma, nos ilumina, nos esclarece, nos incentiva para o bem, procuremos a leitura de boas obras, porque elas são ótimas companhias nas nossas horas de descanso, de repouso, muito melhor às vezes do que nos dedicarmos às opções de lazer, de entretenimento que existem hoje no mundo. Cultivemos esse bom hábito. Vamos agora à nossa prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos do mal, porque vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre amado e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos ao alto, rogando mais uma vez o amparo e assistência, em especial àqueles que se encontram enfermos. Que a bondade divina ampare e proteja a todos, bem como as famílias, para que possamos todos, Mestre, num clima de prece, de serenidade, de muita confiança no alto, ajudarmos aos que necessitam nessa hora. E, portanto, damos por encerrado os nossos singelos estudos na santa paz do Senhor. Que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos. Até a próxima.